olhar. Então, acho que sim, são caminhos, não estão completos, mas a gente segue esses, por enquanto. Não, por causa desse enunciado que a Tereza fez, essa descrição, é que a gente testemunha um avanço da participação popular, que ganha não só microfone, mas câmera também, e que leva a gente, que nós que estamos construindo um manual, né, Aziz, né, Florestan, a enunciar um conceito de, além de estar no foco do cidadão, no foco no cidadão, também o foco do cidadão. Esse é um enunciado que é sustentado por ações como essa. Marcum, por favor. Não, A única coisa que eu vou dizer é que é muito mais fácil ser franco-atirador do que estar na trincheira, né? A minha posição hoje é de franco-atirador. Eu acho que é muito mais fácil. Eu creio que tudo isso é extremamente meritório e positivo, mas eu creio que nós tínhamos que buscar sermos radicais nessa questão da produção independente, da colaboração. Quer dizer, e às vezes eu penso que as corporações, que têm muitos anos, porque nenhuma TV pública nasceu ontem, elas nasceram, podem nascer como instituição, mas herdaram uma máquina que tem muitos anos, elas resistem a isso. Né? Elas não gostam dessa ideia. Jornalista nenhum, por exemplo, gosta de perder o protagonismo, de decidir qual é a matéria, qual é a notícia, e isso estão nos comendo pela perna. A realidade que acontece nas tais redes sociais, na internet, etc., ela é de maneira diferenciada. As novas gerações, e nós estamos aqui cheios de dois cabelos brancos aqui, duas mocinhas ali do lado, nós, digamos, já estamos num outro patamar da vida. Eu acho que esta mudança tem que acontecer, e a TV pública, insisto, ela os meios de comunicação públicos são aqueles instrumentos que podem fazer isso com mais radicalidade, porque não tem que perder um centavo da sua verba publicitária que sustenta a máquina da comunicação comercial brasileira, que, aliás, é de excelente qualidade. Deixa eu só fazer uma média aqui, deixa. Olha só, fazer uma média com o Guilherme, olha, mas assim, o instrumento onde a inclusão mais se dá no Brasil é o rádio, porque é muito mais fácil. Pegou o telefone, falou e entrou no ar, né? Nesse sentido, as nossas emissoras de rádio têm, devo reconhecer ele, porque ele está com carência de reconhecimento, não está, Guilherme? Está dando colo, velho. Não, porque a gente fala muito de televisão, nós estamos discutindo mídias públicas, né? O rádio é um instrumento que permite muito mais, ele é muito mais poroso, né? A você ter a sociedade dentro dele participando e tal, falando, porque é mais simples, né? Aqui tem vídeo, mandar o vídeo, essas coisas complicadas de televisão. Eu vejo aqui que quase todo mundo que está trabalhando no manual está aqui dentro, só não está aqui quem está lá no batente, porque afinal de contas alguém tem que trabalhar nessa casa. Não é isso? O Guilherme agora, por favor. Eu queria trazer um outro viés nessa discussão. Tanto no aspecto financiamento quanto no aspecto gestão, a gente acaba, a nossa preocupação de como tornar isso cada vez mais público, acaba focando muito na questão do marco legal, de como garantir na lei esses mecanismos. O que eu acho importante, embora eu reconheça, como a Tereza já falou, o marco legal, por exemplo, da IBC é bastante avançado, ele pode avançar mais ainda. Estamos aí abrindo uma discussão hoje no Brasil sobre o marco legal das comunicações, talvez a gente consiga avançar mais. Mas eu acho que quando você cita o exemplo do Mário Covas, eu me lembrei de outros, mostra que essa batalha é uma batalha que se trava no âmbito institucional, mas ela é uma batalha que se trava no âmbito dos corações e mentes das pessoas. Quer dizer, é preciso mudar a cultura, a maneira de pensar dos governantes. Os governantes precisam saber e precisam... Eu acabei de lembrar de uma entrevista que o Chico acabou de fazer com o governador Marcelo Deda lá em Sergipe, ao perguntar ao governador, numa entrevista pública e tal, com perguntas muito firmes, sobre qual era a visão dele sobre a Fundação APLP, etc. E tal. Os governantes precisam ser questionados sobre o papel e a sua relação com essas entidades de mídia pública, que muitos governantes ainda não entendem qual é o papel e consideram ainda como sendo um certo braço do Estado.
Por sua vez, os gestores das mídias públicas precisam ousar mais, precisam ser mais corajosos na afirmação desse caráter público, abrir mais canais de participação, de interlocução, né, de pressão popular, isso que a Tereza chama de chamar mais a população, organizada e não organizada, para participar do cotidiano, do fazer rádio, do fazer televisão e tal. Não é fácil, isso às vezes é fácil de falar, mas não é fácil de executar, mas acho que é um desafio que tem que ser realizado. E, por último, acho que tem que mudar também a maneira de pensar da população. Né? A população precisa, quando a gente olha para a BBC e tem um certo ciúme desse processo histórico, né, que faz com que a população britânica perceba que a BBC lhe pertence, né? Então, eu me lembro no primeiro planejamento que nós fizemos aqui na EBC, que nós gostaríamos que no futuro a população olhasse para a EBC como se nós fôssemos a Petrobras da comunicação, né? Porque existe esse sentimento da população brasileira em relação à Petrobras, que ela é parte de uma história de apropriação, vamos dizer, de um bem que teoricamente seria estatal, mas que na realidade é público. Então essa confusão entre o público e o estatal também passa por uma mudança de cultura, de maneira de pensar. Eu acho que a gente tem que questionar mais os governantes, ser mais ousados entre nós na gestão das mídias públicas e ajudar a sociedade a entender que da mesma forma que a escola pública e o hospital público lhe pertence, as mídias públicas, a TV pública, a rádio pública, a web pública, pertence também ao cidadão comum. Mas não foi uma pergunta. Só a minha frase para complementar ali, ó. Por isso eu aprendi aqui, vivo dizendo que a gente precisa aqui ser gestor e evangelizador. Bom, agora eu creio que vai ser, pelo horário, vai ser a última pergunta e resposta aqui dessa sessão. Você vai receber o microfone, você se identifica. E aí a gente vai parar a sessão. Olha lá, cadê o microfone? Fala com ele. Está chegando o microfone lá para você. Aqui, ó. Para a gente fechar essa sessão, ele é o último. Tem mais uma ali? Então vamos fazer as duas de uma vez para fechar, tá bom? Faz você, aí as respostas, okay. E aí a gente fecha. É legal. Meu nome é Décio Júnior, sou da TV Educativa de São Carlos, no interior de São Paulo. Nós falamos de jornalismo participativo e aberto, como a Tereza citou. Eu entendo hoje que o Repórter Brasil, dentro da TV Brasil, é o principal telejornal da emissora. E é interessante como a gente vê as reportagens de outros estados entrando na grade do jornal. Eu acho que esse é um desafio para a TV Brasil, porque como dar continuidade a isso e como ir buscar cada vez mais outras reportagens em outros estados, né, dentro do interior desse país. Acho que esse é um desafio que eu gostaria de saber como que a TV Brasil pensa e se organiza para tentar superar, né, e dentro desse contexto, já que se fala na criação de um manual de jornalismo, eu entendo que um manual ele deve direcionar as produções jornalísticas da TV Brasil, mas se ela busca produções de emissoras públicas parceiras em outros estados, essas emissoras não terão, de repente, o mesmo manual, né, de produção. E como é que, de repente, isso pode causar ou criar algum conflito? Vamos lá, sua pergunta. Como é que você chama? Meu nome é Marleide, eu sou da TV Universitária de Roraima, a única TV pública no estado de Roraima, no extremo norte do Brasil. Eu gosto de frisar porque as pessoas confundem Roraima com Rondônia, às vezes, por várias vezes, em lugares que eu tive, as pessoas fazem essa confusão. Extremo norte do Brasil, fronteira com a Guiana e com a Venezuela. E o colega ali de São Carlos falou uma coisa exatamente que a gente iria colocar aqui. O Repórter Brasil, hoje, deu uma visibilidade para a nossa TV, que já existia há 19 anos, né, e que nos últimos 3 anos conseguiu fazer um trabalho com a TV Brasil, enviando matérias e reportagens pelo Repórter Brasil, né, e da fronteira e de diversas situações daquele extremo norte do país. Eu pergunto como fortalecer, porque estamos dentro de uma universidade e até bem pouco tempo éramos vistos apenas como um departamento da universidade, isso como emissora, né? Como fortalecer essas emissoras que têm um papel tão importante em localidades como aqui estamos, né, e levando informações para o Brasil, e já participamos com reportagens e programas também dentro da TV Brasil. Isso tem dado um destaque tão importante para aquela região.
E como fortalecer uma emissora com essa realidade que foi colocada aqui. Emissoras estaduais, emissoras comunitárias, emissoras universitárias, que tem outro formato, né, e essa variedade que tem. Como fortalecer para que esse jornalismo aconteça? Ótimo. É isso. Tereza, então vamos, as perguntas são para você, entendi assim, não é? Vamos compartilhar as respostas. Vamos lá. Vamos lá, é tudo para mim mesmo. Alguém mais? Olha lá, você vai deixar? Olha aqui, nós estamos com um problema de tempo aí, por favor. A minha pergunta é para a Tária, da Unesco. Então vamos separar. Ela faz Ela responde as duas, aí você faz. Nereide? É porque eu tinha pedido para fazer a pergunta antes das duas outras pessoas, por isso que elas me passaram o microfone. Não, vai misturar, porque você está dirigindo. Não tem problema, depois eu puder fazer. Você fazer depois. Vamos encerrar as duas questões de jornalismo. Eu vou compartilhar as respostas aqui com os companheiros que estão exatamente na linha de frente disso. Querendo dizer o seguinte, olha, eu vou responder a do manual. O nosso manual, ele será, digamos, o primeiro passo elaborá-lo. Nós temos um importante subsídio. Hoje nós trabalhamos com o manual de jornalismo deixado pela Radiobras, empresa que foi incorporada pela EBC, nisso eu rendo homenagem ao Butti, que foi na gestão dele que foi elaborado. É um manual bastante bom, só que a EBC tem outro marco legal, ele precisa de ajustes. Agora, esse manual é para a EBC, nós não podemos impô-lo, como o próprio que está em vigor, não pode ser imposto a outras instituições. O que nós vamos fazer depois? Olha, TV, o nome é qualquer, não vou falar o nome dela, uma TV qualquer, dessas que são da nossa rede, qualquer uma, vamos enviar a todas. Este é o manual de jornalismo dos canais da EBC. Uma matéria produzida aí por vocês, para ser veiculada por nós, ela terá que seguir este manual. Quer dizer, nós não vamos impor, nós não podemos impor àquela outra instituição. Ela não é da mesma empresa, ela não é da mesma, ela é uma parceira apenas. Agora, se a matéria vier em desacordo, não será exibida. É simples assim, tá? Deixa eu passar para a Nereide e ela compartilha ali. O Coelho também está aqui como superintendente de rede, tem uma pergunta que tangencia muito. Só peço que vocês sejam breves, eu estou querendo ser assim um pouco mais, como que eu digo, menos autocentrada, porque acho que as pessoas que fazem, estão lá fazendo as coisas. Nereide. As perguntas do telejornal. Essa questão da participação das emissoras é uma questão, assim, de honra para mim. Eu adorei o seu Caminhos da Reportagem, reconheci ali, falei, olha, a moça do Caminhos, que ela fez um bloco inteiro do Caminhos da Reportagem, foi a Guiana, ficou muito bom, mostrou aspectos interessantíssimos. Explica que Caminhos já nem é o telejornal, então não é só no telejornal. É um programa, né, o Caminhos da Reportagem é um programa de reportagem. A gente fez nos últimos Caminhos, nós fizemos com 4 emissoras, parceiras, blocos do Caminhos da Reportagem. A gente tem uma equipe de editores, equipes de produtores voltados exatamente para ter um diálogo permanente com as emissoras e receber o material, comentar, tentar editar, tentar orientar. Então, a gente tem investido muito porque, efetivamente, se a gente for fazer um repórter Brasil, a gente tem de fugir dessa questão Rio, São Paulo, Brasília, né, que todas as emissoras comerciais fazem. Então, a gente tem investido muito, que bom que vocês têm reconhecido, assim, acho que é um caminho importantíssimo e eu acho que fortalece muito. Eu até reclamei um pouco da divulgação que o próprio jornalismo fez. Eu acho que a realização, a gente insistiu, tipo, as marcas das TVs e dar um crédito maior na própria divulgação da participação dessas emissoras parceiras, que eu acho que é muito importante. E é um ótimo caminho para o jornalismo mostrar o Brasil. Bom, né? Que bom, então vamos àquela pergunta. Tária Turtia. Tária, né? Tária Turtia. Tária. Enfim, frente a essas preocupações que nós mostramos aqui no seminário, principalmente voltados à EBC e aos outros canais públicos que a gente tem aqui no Brasil, como é que você percebe as preocupações brasileiras frente a outros sistemas que também são recentes no mundo? Porque também, como a própria Tereza Covinel falou, não dá para a gente se comparar com outros sistemas que são mais consolidados. Mas e outros sistemas que também são recentes no mundo? Eles estão com as mesmas preocupações que a gente? E uma outra pergunta que eu tenho é